boa noite a vocês de casa que nos acompanham pelo Instagram. Sejam bem-vindos à nossa Casa Fraterna. Então, nesse instante, eu convido a todos, tanto vocês de casa quanto vocês aqui presentes, a que fechem seus olhos, a que busquem uma posição confortável nas cadeiras. Vamos serenar o nosso pensamento, tranquilizar o nosso coração. E nesse instante eu peço para que apenas respirem. Mantenha a tranquilidade e a respiração. Respirando tranquilamente. E tranquilamente nós vamos elevando o nosso pensamento, trazendo até nós a imagem do Mestre, irmão, amigo, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais este dia, por mais esta oportunidade que você nos concede de evolução. Sabemos que no dia de hoje você nos ofertou diversas oportunidades, por isso te agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de podermos estar reunidos aqui na Casa Fraterna, onde viemos em busca de apoio, em busca de conforto, em busca de socorro. E sabemos que tudo isso nós vamos conseguir através dos seus ensinamentos. Quando começarmos a seguir os seus ensinamentos. E por estes ensinamentos, nós te agradecemos. Assim, Jesus, com a oração que você nos ensinou, nós vamos dando por iniciados os trabalhos desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes, a todos vocês de casa que nos acompanham pelo Instagram, os que já estavam aqui, os que estão chegando agora, sejam bem-vindos. E eu gostaria de, antes de chamar o palestrante da noite, 2 recadinhos rápidos. Eu tenho que botar meu prolongador de braço aqui. Campanha do agasalho. Neste mês será no dia 19 e pedimos doações de itens de higiene e roupas masculinas. Nós sabemos que as mulheres se desfazem mais rápido das roupas do que os homens, né? Nós costumamos usar mais, por isso a gente se desfaz menos de roupas. Então, estamos precisando de mais roupas masculinas. E, apagou aqui de novo. Sim, claro. No dia 14 de dezembro, às 20 horas, uma quarta-feira, nós teremos uma apresentação especial aqui na Fraterna. Vai ser palestra, né? Mas uma palestra musical com o coral da Fraterna, com uma novidade muito gratificante. Nós iremos cantar com crianças de pessoas da Fraterna, filhos de pessoas que frequentam a Fraterna, né? De assistidos nossos, que
4 semanas antes, nós vamos ensaiar com essas crianças, para que no dia 14 nós possamos estar cantando juntos. Então você que tem criança, e criança principalmente que gosta de cantar e que queira cantar conosco, as 4 semanas que antecederem o dia 14 de agosto, se não me engano vai ser a partir do dia 16 ou dia 17? Dia 17, né? 18. Dia 18 agora, a partir do dia 18 agora, nós vamos começar a ensaiar com as crianças. Vão ser 4 semanas, tá? Então, não são todos os dias, é um dia por semana, hein, gente? Tá? Então, se você tem a criança que queira trazer, adolescente que queira cantar com a gente, não se acanha não, pode vir, tá? Então, e também, mais uma vez, a gente sempre faz um convite aí para quem quiser aprender um pouco mais sobre a doutrina, que venha de segunda-feira à noite, das 20 às 21h30, fazendo o curso da doutrina conosco. Esse ano nós já estamos em fase final de curso, né? Só temos mais 4 aulas e encerramos o curso para este ano. Mas no ano que vem, já no início de fevereiro, teremos o início das aulas novamente. E o que precisa para participar do curso? Só isso. Presença. Tá bom? O resto a gente aprende no curso. Então hoje quem vai trazer um pouquinho dos ensinamentos para a gente é a nossa querida Cecília Palhares, né? Que uma das nossas professoras de quando chegamos na casa. Então quer dizer, ela já está aqui há mais de uma semana e conhece um pouquinho. Tá? Ela conhece só um pouquinho. Fica à vontade, Cecília. No final, o que a gente precisa fazer? E eu faço o encerramento. Tá? Boa noite a todos. Sempre um prazer, como eu digo, toda vez que eu venho aqui é muito bom contar vocês que apesar desse friozinho, né? Chegaram até aqui. Eu vim aqui bater os dentes. Mas a gente está sempre pensando como começar aqui nesse dia. Pensa em casa, aí chega aqui, assim, é uma recepção muito boa que a gente tem aqui nessa casa, né? Das pessoas encarnadas e dos desencarnados, né? Embora a gente não veja, tem muitos, né? E, assim, a gente sente a presença dos nossos amigos. Como hoje o tema, né? Aqueles que nos aguardam, a gente pode ter certeza que aqueles que foram nossos amigos aqui nessa casa continuam aqui com a gente, né? Eles estão sempre nos visitando. E é assim, uma coisa maravilhosa a gente saber, a gente ter certeza disso, não só simplesmente imaginar. A gente pode ter certeza. Sempre tem algum deles aqui entre nós, nos recepcionando também. E é muito bom, porque traz assim uma tranquilidade, uma alegria, né? Além da energia que a gente recebe. Então é bom a gente pensar. Quando vocês entrarem aqui, tenham certeza que vocês também vão ter uma boa recepção do lado espiritual desses nossos queridos amigos da Fraterna. Bom, então, aqueles que nos aguardam. E hoje, sendo assim, dia de finados, a gente pensa, finados, né? Que acabou. Mas o que acabou? Não acaba, a nossa vida nunca, né? Nós somos eternos, quer dizer, nós somos, assim, fomos criados, desde que fomos criados, nós não vai ter saída, nós vamos estar sempre por aqui. Do lado de cá, do lado de lá, uma hora encarnado, uma hora desencarnado, mas a gente não tem fim. Então, eu acho que devia mudar esse nome, né? Finados. Vocês não acham? Seria uma lógica, né? Aqueles que se foram, né? Nossos companheiros que foram antes, nossos parentes,
mas eles não tiveram fim. Isso a gente sabe já, né? Quem frequenta aqui, quem gosta de ler um pouco, sabe que não tem fim. A vida não tem fim. E o que acontece com a gente, né? Quando alguém sai daqui desse mundo material, desse mundo físico, e vai para o lado espiritual. O que fica aqui? Fica o luto, né? Fica a dor, fica o sofrimento, fica uma tristeza. Tem pessoas que ficam depressivas durante muito tempo, angustiadas, precisam de ajuda para sair dessa tristeza, dessa situação. Eu conheço pessoas que há anos, né, tiveram a separação de entes queridos, os mais próximos, né, como mãe, pai, filhos, irmãos, companheiro, companheira, e passam assim muito tempo, o resto da vida, às vezes, durante muitos anos, sofrendo o que a gente chama de perda, e que na verdade a gente não perde ninguém, a gente se distancia, não é? Não existe essa perda, mas a distância dói, porque a gente tem saudade, porque a gente, dependendo da pessoa, o nosso mundo parece que não está mais completo, fica faltando, né? Fica assim, uma cratera, né? Tem pessoas que ficam tristes muito tempo e tem pessoas que logo reagem. Por que será que as pessoas têm essa diferença, né? Reagir logo que uma pessoa parte. É uma questão de compreensão. E é uma questão também de consciência nossa. Quando a gente adquire a consciência que as pessoas que partiram antes, elas também precisam continuar do lado de lá. Nós estamos aqui deste lado, sofrendo. Então, como é que fica a nossa vida? A gente aqui continua com outras pessoas da família, outras pessoas que nós temos ligações, né? De afetividade, né? De amor, às vezes de ódio, né? Não sei, tem gente que ainda tem esse sentimento. A gente tem uma raivinha, mas é melhor não ter ódio, né? Uma raivinha passa. A gente convive com essas pessoas, pessoa que trabalha, que estuda, que vive o seu dia a dia. E quem foi? Como será? Eu acho que essa é uma questão que todos nós, exatamente todos nós já fizemos. Quando foi alguém que passou para o lado espiritual. Então fica essa pergunta: como será que está a pessoa que se foi? Não é isso? E são essas pessoas que provavelmente vão nos aguardar. Isso se eles não tiverem que reencarnar logo, né? Não tiver assim que reencarnar antes da gente passar para o lado espiritual. E aí, então, essa pergunta, a gente sabe que é difícil responder, porque cada um de nós tem um destino. Cada um de nós não tem ideia do que nós já passamos, do que nós já fizemos, de bem, de mal. Como está a nossa ficha aí do outro lado? Como é que nós estamos para poder imaginar, né, o que a gente vai ter que enfrentar? Então a gente se incomoda bastante com a morte. Eu acredito que as pessoas, a maior parte das pessoas não tem medo da morte em si, mas tem medo do que vai encontrar após, né, o desencarne. A gente fala morte por uma questão de vício até, né? Mas, na verdade, a gente não morre. Então, nessa vida fora da matéria, como será que a gente vai estar? Então, pelas leituras, especialmente os livros do André Luiz, que falam muito sobre isso, conta bastante, e também do Carlos Bacelli, ele foca bastante esse assunto, né? Até o doutor
Inácio Ferreira, que é um dos que mais escreve pelo Carlos Lacerda, ele conta a vida dele quando ele saiu daqui, né? Ele era um psiquiatra que ficou 50 anos tendo a clínica psiquiátrica aqui, que ele trabalhou durante 50 anos. E ele era um fumante inveterado. E ele, quando chegou para o lado de lá, ele chegou tão ruim, a gente fala, a gente deixa o físico aqui, mas tudo aquilo que se refere aos vícios que nós tivemos, eles marcam o perispírito, que é o corpo espiritual. Né? Então a gente não se livra. Por exemplo, fumou a vida inteira, teve lá os problemas, né, graves no pulmão e outros problemas. Chega na espiritualidade com o mesmo cansaço, com os mesmos problemas que nós causamos. Se formos nós que causamos, então ele vai chegar lá. E ele conta, chama Do Outro Lado do Espelho, é um livro, né, que eu estou falando, que é do Dr. Inácio Ferreira, e pelas mãos do Carlos Lacerda. Ele conta que quando ele chegou, ele precisou ser amparado, né, levado na cadeira de roda, e todas as coisas que a gente fala, nossa, mas ele trabalhou 50 anos numa clínica psiquiátrica, ele tratava física e espiritualmente as pessoas. Eles tinham sessões mediúnicas que tratavam o lado espiritual dentro da própria clínica deles, né? Também. Então, a gente percebe que, mesmo ele com esses problemas, pelo que ele fez de bem, pelo que ele trabalhou e lutou, ele foi amparado imediatamente, praticamente imediatamente. Nós sabemos que nós passamos por um tempo de perturbação, todos nós. Pode ser alguns momentos, pode ser algumas horas, alguns dias, ou é uma coisa indefinida, né? Não é uma coisa que cada um é diferente. Então, nós temos que, em primeiro lugar, nos informar a respeito do desencarne, da morte, né, como a gente chama. Nos informar, saber que existem os amigos, né, existem os técnicos que fazem o desenlace do corpo físico e do corpo espiritual, né? Assim, desligando os cordões que nós temos, chamados cordões de prata, né? Tem alguns nomes, mas isso não é tão importante. É saber que tem os técnicos que já desligam o corpo, né, do espírito. Saber que esses já são os primeiros que estão ali, que estão nos ajudando. Saber que tem o nosso protetor espiritual, que é aquele que nos aguarda depois do momento do desenlace do corpo físico. Mesmo que o espírito não tenha nenhuma condição de reconhecer, de enxergar o protetor espiritual, ele vai estar presente. E algumas outras pessoas, aquelas que nós conseguimos, por algum laço de amor, de afinidade, de amizade, estarão ali, né, nos aguardando, mesmo sem a gente perceber. Tem muitos espíritos que desencarnam e não têm condição de logo ter a consciência, né, do que aconteceu. Então, esse estado de perturbação demora um pouco. Depois ele é levado para ser assim, esclarecido, como nós dizemos, né? Ele é levado para ser tratado. Muitos com problemas, ainda sentindo os problemas de saúde que levam na espiritualidade, vão para hospitais. Outros são acolhidos em residências de amigos ou parentes, né? São acolhidos e cuidados, assim como uma pessoa que não está muito bem, então é tratado com carinho, né? E nós podemos também pensar que não são todos da mesma forma, como eu já disse, mas aqueles que chegam em um estado muito ruim da espiritualidade, que foram assim, praticaram maldade, crueldade até. Então esses espíritos não têm uma boa recepção do lado de lá, até porque não seria justo, né?
eles são recebidos, sim, mas muitas vezes por aqueles que eles prejudicaram. Se aqueles que eles prejudicaram forem ignorantes, forem espíritos vingativos, né? Aí a gente lembra de um grande amigo aqui, que foi nosso professor, o Braulio Fantinato. O que ele dizia para nós? Ele falava assim, olha, se vocês tiverem um dia que matar alguém, mata alguém muito bonzinho, porque se vocês matarem alguém ruim, vocês vão se ferrar depois. Ele falava, né? E ele falava assim mesmo. Ele falava, olha, procura então alguém, se for ruim, você não mate, você é preferível morrer. Agora, se for bonzinho, se por um acaso você for matar alguém, mata o bonzinho. Ele brincava muito com a gente, né? Mas ele falou uma grande verdade, porque quem fica com esse sentimento, né, assim, de vingança, por isso Jesus falou, né, antes da gente fazer alguma oferta qualquer para Deus, nós devemos, né, nos reconciliarmos com aqueles que são considerados desafetos ou inimigos ou qualquer coisa. Então vamos pensar nisso, é uma coisa importante. A gente pensar, né? Será que eu tenho inimigos? Será que eu fiz inimigos? Será que alguém me odeia? O que será que eu fiz de mal para mim? Né? E a gente prestar atenção, porque vários livros que a gente já tem, assim, principalmente aqueles romances mais antigos, né? Se eu não me engano, a gente lê alguns livros, né? Então, tem alguns que a gente esquece de onde você tirou a informação, porque já faz tempo que leu, mas lembra da informação. Trata-se de um escravocrata, eu acho que é o Senzala, se eu não me engano. Que ele aqui, né, foi um escravocrata, ele era de origem portuguesa, mas vivia aqui. E ele foi um espírito até cruel, porque além dele trazer as pessoas para a escravidão, o que ele fez ainda? Ele tratava com violência aquelas pessoas e abusava sexualmente das meninas ainda. Então, quando ele chegou na espiritualidade, tinha uma turma esperando ele. Daqueles que partiram antes, né? Que foram escravos e foram pessoas das quais ele fez muito mal. Mas entre eles, que ele se deu lá, tinha o pai de uma das jovens que ele tinha feito muito mal. Só que esse espírito era muito bom. E foi esse espírito que deu a mão para ele e ajudou ele. Mesmo sem ele merecer. Então a gente percebe que não é só merecimento, né? A gente muitas vezes recebe auxílio de qualquer coisa que a gente necessite, não só aqui como encarnado, mas desencarnado. É justamente para a gente pensar que nós também precisamos ser assim. Nós também precisamos ajudar, não só aqueles que a gente acha que merecem. Aliás, a gente precisa ajudar mais aqueles que não merecem ajuda. Porque são esses que precisam mais, porque outras pessoas também vão ter esse sentimento contra, né, esses espíritos que ainda são, que têm menos consciência, que ainda não aprenderam nada sobre amar o próximo. Esses que precisam mais das nossas orações, do nosso sentimento de amizade e de perdão. Por que não, né? Então nós sabemos, eu acho que se a gente der alguma testemunho nas nossas palestrinhas assim, fica um pouco mais provado. Se aconteceu com a gente alguma coisa que a gente pode falar, aliás, eu acho que as coisas aconteceram na minha vida justamente para falar, porque foi comigo. Então, eu vou falar, aconteceu isso com fulano, eu li isso com ciclano e tal, mas
aconteceu comigo, então eu me sinto no dever até de falar as coisas que aconteceram, né? Quando eu era criança eu tinha muito medo da morte, mas não era da morte, eu tinha medo porque eu tinha perseguidores, que eu sonhava todas as noites, né? Aquele sonho recorrente de estar fugindo, né? E saber que eles eram perseguidores, tá? E até um dia que eu encontrei, que eu percebi, né? Eu sempre acordava na hora pior, ainda bem, né? Eu acordava naquela hora que eles iam me pegar. Mas uma das noites eu encontrei um protetor, né? Que eu me lembro dele, eu vi ele no sonho. Que eu cheguei a encostar nele assim, ele me abraçou e eu acordei. Aí eu ainda era criança, mas eu pensei assim, poxa, então são eles que me ajudam, né? Eles que me aguardam aqui na espiritualidade, quando eu preciso de ajuda. Então, dali para frente, eu fiquei mais tranquila, porque eu nunca mais me senti sozinha. Aqui tem, né, a frase, né, que a gente nunca está só. Quem acredita que Deus existe, sabe que Ele está em todos nós e que Ele nunca vai deixar a gente sozinho. Só que a gente não vê Deus. Pelo menos eu nunca vi, né? Pode ser que vocês tenham visto, mas eu nunca vi Deus pessoalmente. Eu vejo Deus, sim, nas pessoas. Em cada mão que estenderam para mim. No momento de alegria, no momento que meus filhos nasceram, no momento que eu tive uma flor e ela, né, dava o resultado. Então eu vejo Deus nessas coisas. Sei que não estou sozinho. Mas quando você tem certeza que você tem um amigo do outro lado que está te amparando, é uma coisa maravilhosa, né? E quando a gente tem assim uma preocupação, como eu disse no começo, o que eles estão fazendo lá? Como será que eles vivem do outro lado? Continuação da vida, como será? Então, o que eu vejo? Eu vejo que eu tive uma prova de como eles continuam lá. Quando meu pai faleceu, em 1987, meu pai faleceu. E eu tinha, assim, muito medo de perder o meu pai, né? Eu ia perder ele. Então eu tinha muito medo, porque eu falava, ele era o esteio da família. Quem conheceu meu pai, a gente está aqui, quem conheceu foi o pagado mesmo, né? Bastante, porque eles tinham uma implicância com o palhaço, né? O meu pai. Mas eu tinha aquele medo porque eu achava assim, nossa, a hora que meu pai desencarnar, desmonta a família, porque era ele que fazia todas as coisas, ele que promovia, né, as festas, as orações, que ele era muito fervoroso. Ele não era espírita, ele não frequentava centro espírita, mas ele era médium, ele trabalhava. Ele era o chamado benzedor. Atendia muitas pessoas, né, por noite. Bom, então, o meu pai, ele tinha os costumes dele, o jeito que ele vivia aqui. E uma noite, né, eu sempre me preocupava quando será que eu ia poder ver meu pai de novo. Porque já fazia tempo que eu, né, em 87 já fazia tempo que eu era espírita. Eu já fazia anos, né? Não tantos anos assim, fazia uns 10 anos. Então, uma das noites, eu tive o que a gente fala de uma consciência, uma projeção consciente, né? É assim, você, na hora de sair do corpo, você desliga, mas logo após você sabe que você está em um sonho, né? O seu espírito está em outra dimensão. Você pode enxergar as pessoas que morreram, você pode estar ali conversando com eles. Então eu recobrei a consciência quando eu estava num lugar que eu não me lembro de conhecer. E era assim um salão grande, oval, e em cima tinha outra,
era um edifício, né? Não muito alto, mas era um edifício. E embaixo tinha assim um pequeno um tanque, né? Com uma fonte, alguns peixinhos ali dentro, aquelas plantas aquáticas, que a gente coloca nesses tanques pequenos quando tem ali os bichinhos. E lá no fundo, assim, dos dois lados eram só plantas, né? Orquídeas e outras plantas. E eu vi do outro lado do salão, tinha a porta do lado de cá, e do outro lado, assim, eu vi o meu pai de costas. Ele não estava me vendo. Ele estava com um lenço enfiado aqui no bolso, caindo metade para fora, que era o jeito que ele andava em casa, toda vez. Ele estava assobiando uma música que ele sempre assobiava, né? E quando ele foi virando devagarinho, ele virou assim, ele me viu, aí eu fui ao encontro dele, não me lembro o que a gente conversou. Eu sei que eu acordei numa alegria muito grande de saber como ele estava. Percebi então que não tem tanta diferença, que realmente nós não mudamos muito. Os nossos gostos, a nossa maneira de pensar, o nosso jeito de viver, nós somos nós. Nós somos nós mesmos, do outro lado. Então é uma coisa que também alivia um pouco o nosso coração. Só com um pouco mais assim de conhecimento que a gente traz no nosso espírito, e aos poucos nós vamos recobrando esse sentimento, essas coisas que nós já aprendemos, porque aqui nós somos limitados, senão a gente não conseguiria viver uma vida, uma prova que a gente tem que ter aqui, com tantas coisas na cabeça, com tantas preocupações com outras vidas que nós já tivemos, em outras oportunidades que já vivemos, né? Então, assim, nós temos então que focar nessa vida, nessa prova que nós estamos tendo agora, nesse momento. Para isso, nós nos desligamos de outras oportunidades. Mas o Espírito traz, né, as coisas que ele fazia na outra vida. Eu nem sabia que hoje a gente ia gravar, porque eu trouxe umas ideias aqui na minha cabeça e fala sobre a vida da gente mesmo, né? E eu preciso falar isso, porque foi passado para mim falar. Antes um pouco do desencarne do meu pai, antes bastante até, quando eu tinha 19 anos, a minha irmã teve um bebê que ele faleceu com poucos dias antes do mês. Foi 26 dias, se eu não me engano. E esse menino, ele teve problemas muito sérios, né? Não deu para... Os médicos não conseguiram fazer com que ele ficasse aqui. Ele voltou para a espiritualidade. Então, eu tinha o costume de ir ao cemitério. Não sei daqui, né, se vocês têm o hábito de ir ao cemitério. Agora eu não vou mais assim, dia de finados, assim, esses dias. De vez em quando a gente vai, né, porque precisa ir, mas não tem a necessidade, porque muitas vezes nós levamos para o cemitério esses espíritos que nós estamos querendo encontrar lá. Você vai lá querendo, porque a pessoa foi enterrada o corpo lá, então muita gente, a maioria, né, que vai no cemitério, acha que eles ficam lá. Né? Não sei porquê, as pessoas acham que o espírito fica com o corpo, e não fica. Nós sabemos disso, né, muito bem. Então eles levam de volta o espírito lá no cemitério, só que o espírito, ele vê as coisas que nós não vemos. Então ele encontra muitas coisas que ele não gostaria nem de ver no cemitério. Agora, vocês não vão deixar de ir no cemitério só por causa disso, porque às vezes precisa lavar o túmulo, levar uma florzinha, mas pode comprar uma florzinha e colocar dentro de casa. Né? Eu tenho um irmão que faz isso quase todo dia. Ele põe uma florzinha lá para minha mãe, porque minha mãe punha todo dia uma florzinha para o meu pai. Então, o meu irmão tem esse costume para a minha mãe. Né? Mas é interessante. Então, um dia, voltando lá, um dia eu fui no cemitério porque fui visitar
o corpo dessa criança, que eu chorei muito, porque eu cuidei dele bastante. Minha irmã teve um problema de saúde, até foi um motivo por ele ter desencarnado também, né? A gente sabe que ninguém vem no lugar onde não deve estar, né? As coisas de Deus são tudo certinho, é como nós. Então eu estava ali, chorei, de saudade do menino, né? Um menino tão lindo. Daqui a pouco eu estava assim, distraída, eu senti alguém do meu lado, né? E era um rapaz, ele falou assim para mim: por que você está chorando? Eu estava com medo, né? Mas aí eu falei, comecei a conversar mentalmente com ele. Eu falei: eu estou chorando por causa dessa criança. É por causa desse menino que morreu? Eu falei: é. Ele falou: sou eu, porque eu voltei na minha forma de antes. Você não precisa ficar chorando. Eu cumpri uma prova que foi maravilhosa para mim, porque ela serviu de filtro para o meu espírito. O corpo serviu de filtro, né? Problemas que eu tinha de intoxicação, né? Do fumo, do cigarro e de muito remédio que eu tomei, sem necessidade de tomar tanto remédio, eu dei uma filtrada aí nesses dias que eu passei, sofri bastante, mas eu estou aqui. E olha, eu vou te dizer mais uma coisa, eu vou voltar. Né? Eu fiquei animada, eu falei: poxa, que bom. Ele falou: eu vou ser seu filho. Eu falei: meu filho, né? E eu passei então a ter essa espera. Depois, isso foi em 73. Quando foi em 76, eu engravidei. Eu tinha casado com o Palhares, já fazia quase um ano. Conta a história inteira. Aí então, não, é muito comprida a história, vou contar. Aí eu engravidei e eu falei para ele, lá no cemitério, eu perguntei para ele: faz tempo que a gente se conhece? Ele falou: faz. Eu carreguei você no colo, na minha outra encarnação antes dessa, você era muito pequena. E eu voltei para cá. Agora, ele disse, eu vou voltar como seu filho. Aí eu falei: mas foi naquela encarnação que a gente se conheceu? Ele falou: não, faz muito tempo que a gente se conhece. Aí eu falei: bom, se você vai ser meu filho, ele me contou uma porção de coisas, falou que eu ia ter 3 filhos, que eu ia ser mais velho, falou e deu tudo. Eu falei para os outros. Eu tenho muitas testemunhas, né? Que foi realidade mesmo, que aconteceu. Aí ele falou assim, eu perguntei: você gostaria de ter algum nome? Ou quando a gente se conheceu, pelo espírito, ou aqui, não sei, como era seu nome? Aí ele apontou um túmulo que estava muito distante, acho que, sei lá, uns 50 metros ou mais para frente. Ele falou: aquele nome lá, tá vendo? Lá em cima, era uma subidinha lá do cemitério. Eu falei: estou vendo aquele túmulo. Ele falou: então, era aquele nome. Aí eu cheguei lá, estava escrito Guilherme. Né? Aí eu falei: podia estar escrito qualquer nome, podia, né? Mas estava escrito Guilherme. Aí eu passei a chamar ele de Guilherme. Até hoje eu chamo ele de Guilherme, né? E não tinha ultrassom. A gravidez inteira eu chamei de Guilherme. Quando ele nasceu, a enfermeira pegou ele e falou assim: bem-vindo ao mundo, Guilherme, porque sua mãe para de te chamar. Então, aí a gente percebe. Será que isso foi assim, né? Mas eu prefiro acreditar, né? Em tudo aquilo, porque deu tudo certo, como ele falou. Então, às vezes a gente se preocupa tanto com o espírito que está do lado de lá, que sofreu, e para ele foi bom, foi uma libertação, e ele pode voltar a qualquer momento, principalmente se for criança. Volta bem rápido, né? E quantas mães que ficam chorando durante 20 anos porque perdeu o filho, já tem outros filhos em casa. Muitas vezes aqueles que estão em casa aquele que desencarnou, ele já voltou, e a mãe nem percebeu. Então eu tive assim uma chance maravilhosa de saber isso, né? E eu acredito que
esses que nos aguardam do lado de lá, que foram antes, né? A gente fala, eles não morreram, eles partiram antes. Eu vi, acho que hoje, umas 20 mensagens assim, né? Porque todo mundo gosta muito de falar dessa forma. Eles partiram antes. Eles estão nos aguardando. Né? Por ocasião também da minha mãe, um pouco antes do desencarne da minha mãe, toda vez que eu ia visitá-la, que ela tinha tido um AVC, então ela estava em casa, uma cama hospitalar e tal, mas eu entrava lá, eu percebia uma entidade que foi um primo dela, com o chapéu na mão, toda vez ele abaixava a cabeça no cumprimento. Nunca falou nada, mas ele fazia isso. Gente, é evidência mental, viu? Eu não vejo os espíritos assim, por exemplo, aqui eu também só antes dos encarnados. Está todo mundo encarnado? Deixa que tá, né? Acho que tá, esses que eu estou vendo. Mas eu não vejo assim, é mental. Mas eles me deram muitas provas, porque eu tinha muitas questões e muita vontade de saber. E precisava falar sobre isso. Hoje eu falei, porque geralmente a gente não fala, né, sobre nosso contato com eles. Mas era necessário, porque esses eu tenho muita certeza e muitas outras coisas que aconteceram, eu tenho muitas provas que eles estão nos aguardando. Inclusive, às vezes, pessoas que nem são muito chegadas a nós, né? A gente sabe que tem um garoto, esse daí é uma coisa muito interessante, até foi um amigo do Palhares que me levou. Ele veio me buscar porque tinha um garoto de 15 anos, que estava em fase terminal, os médicos liberaram ele para ir para casa para ficar uns dias com os pais, antes dele partir. O Rodrigo, acho que era o nome dele, já faz alguns anos. E quando eu cheguei lá, a família estava destruída. Pai, a mãe, irmão, né? Destruído. Estava assim, muita tristeza no ar. E ele estava sentado assim num sofazinho e estava assim estava bem tranquilo, bem calmo. Aí eles começaram a falar, né? Ai, o Rodrigo está nessa situação, tal. E eu comecei a conversar com ele, né? Perguntar, o que eu posso falar para você? Eu não sei nesse momento, é um momento difícil para conversar com você. Eu falei, você acredita no mundo espiritual? Ele falou, eu acredito em Deus, eu acredito no mundo que a gente continua. Eu falei, você acredita nas pessoas que podem te ajudar do outro lado da vida, no seu anjo da guarda? Ele falou, eu acredito. Então eu conversei um pouco com ele. E daqui a pouco eu sinto alguém do meu lado, assim, né? Que eu estava sentada perto dele. Não tinha mais cadeira, mas tinha alguém do meu lado. E era uma senhora. Ela falou assim, fala para eles que eu estou aqui. Né? Fala para eles, olha, eu vou mostrar para você como é que eu sou. Então eu vi uma senhora bem idosa, meio fortinha assim, pequenininha, e ela tinha não era uma bengala, era assim, fazia de bengala, mas era um pedacinho de pau assim, na mão. E ela mostrou assim para mim, e sorriu, e tinha as características, né, dela. Aí, fala para eles que eu estou aqui, fala para esse menino aí, não fica assustado não, que eu estou esperando ele. Eu pensei assim, meu Deus, eu vou falar isso para eles. Falo, não falo, vou falar. Eu falei, ó, tem uma senhorinha aqui do lado, que ela está pedindo para eu falar que ela está aqui. Ela está aqui do lado dele para ele não ficar com medo de nada. Aí a mãe dele perguntou, você sabe como ela é? Eu falei, olha, ela é assim, né? Expliquei para ela. Aí todo mundo começou a chorar. E pronto, acabei com a família, né? Acabei com a família. Mas aí, o menino ficou muito feliz. Ele falou, era a dona fulana, não me lembro o nome dela. Ela era uma vizinha que o portão da casa dela,
portão dessa família era assim, é um portão para as duas casas, abria, ela vinha ali. Ela disse que esse menino foi muito cuidado por essa mulher quando ele era pequenininho. Toda vez que a mãe precisava sair ou qualquer coisa, era ela que ficava com ele. E ela realmente tinha esse pedaço de pau que ela não dava porque ela tinha tido um problema, então ela tinha que se apoiar. E ele gostava demais dela, sentiu muita falta dela quando ela partiu. Nesse momento, aí eu vi por que eu fui levada lá, né? Eles ficaram com outra cara. Quando eu cheguei, eles estavam, parecia que eles iam morrer junto comigo. Quando eu saí de lá, eles estavam conformados. É lógico que eles estavam tristes sim, mas eles estavam conformados, porque eles tiveram a certeza que esse menino não estava só, não ficaria só, como ninguém fica. Então essas coisas a gente precisa divulgar, precisa ouvir e precisa falar. Porque é só assim que acho que nós, a nossa pequena, não é uma missão, mas é uma obrigação nossa, de ajudar uns aos outros a ter mais tranquilidade. E que não existe essa de falar assim, fulano morreu muito cedo. Outro falou assim, olha, esse daí morreu, não era para morrer. Gente, não é para morrer quem se suicida. Este não é para morrer, ele desiste, né? Isso é uma verdade. Embora nós sabemos que mesmo no suicídio, tem alguns que não têm plena consciência, né? Tem alguns que têm um pouco de consciência, e tem outros que têm toda a consciência. Aqueles que programam, eu vou fazer isso, e vou fazer isso, porque a pessoa vai ver o que ela fez para mim quando eu morrer. Tem gente que chega, o sentimento é tão forte que ela quer se vingar de uma outra pessoa, tirando a própria vida, a própria chance que ela tem de viver, de arrumar outra pessoa, de viver outra vida, de transformar a vida dela numa coisa boa. Então, ela não pensa, ela não tem fé, então ela desiste. Essa é uma ofensa, eu acredito, contra o nosso Pai Criador. Então, os Espíritos não têm assim, eles não têm uma facilidade, vamos chamar assim, uma facilidade para ajudar imediatamente esses Espíritos. Porque, como eu disse no começo, o técnico que desliga esses fios, que desliga o corpo espiritual, o corpo físico, ele não pode fazer esse trabalho, porque não é a hora ainda dessa pessoa se desligar. Aí, as consequências vocês vão procurar nos livros que vocês vão achar. Memórias do Suicídio é um, e é difícil demais de ler. Mas quem tiver alguma, por exemplo, passar por um momento assim na cabeça, eu vou me suicidar, vou desistir, não façam isso antes de ler algum livro falando sobre isso. Porque vocês vão desistir e desistir. Então, gente, eu acredito que nós somos muito ligados nas pessoas pelos laços de amor, de afeto, né? De carinho. E por mais difícil que seja a separação de nós com essas pessoas que nós amamos, que nós queremos bem, não é impossível da gente enviar para eles sentimentos bons, desejando que eles sejam livres. Porque quando nós prendemos essas pessoas do nosso lado, quando nós chamamos, quando eles não têm condição de ajudar a gente, nós estamos perturbando a liberdade desses filhos. Se Deus pôde libertá-los, nós não temos o direito de prendê-los do nosso lado. Vamos então abençoar, na nossa forma de falar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você encontre o seu caminho da paz, que você encontre amigos, que possa ser auxiliado. São essas palavras que a gente tem que falar, e não sem a pessoa, eu quero morrer também. Tem gente que fala isso. Até o Palhaço sempre conta a história da mulher que falava assim no caixão:
eu quero morrer, porque o companheiro tinha falecido. Aí chegou na hora de enterrar, né? Foi mesmo no solo, fizeram lá, cavaram, eles colocaram o caixão, ela escorregou e caiu lá dentro. Ela falou, não, pelo amor de Deus, mentira! Não é? Então, até a segunda parte. Era só para a gente dar uma risadinha. Eu não sou de fazer as pessoas rirem, não, né? Mas eu sou muito chata para falar, porque eu falo sério, né? Mas o palhaço gosta de brincar, e às vezes ele cobra isso. Tá bom a piada, então? A brincadeira, né? Então, o que mais que eu poderia falar para vocês? Que nós somos o que nós fazemos, né? Os nossos pensamentos, eles são importantes. São muito importantes os nossos pensamentos. Nós somos aquilo que nós pensamos também. Mas o que nós fazemos é que levar em conta. Porque quantas coisas que a gente pensa e não faz, né? A gente às vezes pensa, não, eu vou fazer, a pessoa me fez uma coisa ruim, você fala, eu também vou. Aí pensa, mas depois cai a ficha e fala, não, por que eu vou fazer? Então a gente precisa começar a se corrigir, porque lá na frente vai ser cobrado. Quando a gente vai tendo essa consciência, nós vamos passar mais em paz. Pelo menos não vamos levar esse peso, né, nas nossas costas. O Chico sempre dizia, ele dava muitos conselhos, né? Um dos conselhos que ele dava, ele falava assim, cria em torno de você uma roda de amigos. Faça amigos aonde vocês estiverem. Façam amigos. Por que ele falava isso? Por que será, né? Porque aí a gente pode ter paz no meio dos amigos, né? De inimigos a gente não vai ter paz, nem aqui nem do outro lado, não é mesmo? Então, gente, tenho informações importantes, não vou falar as informações, porque nós já estamos quase na hora, e porque no Livro dos Espíritos, 164, 165, são as perguntas, 164 e 165. Quem tem o Livro dos Espíritos, dá uma olhadinha. Vai falar alguma coisa, né? Sobre a perturbação dos espíritos, quando chegam do outro lado. E depois também tem sobre o acolhimento. Vai falar nessa parte aqui das perguntas, vai dar algumas explicações muito importantes. Então eu gosto de dar um endereço sem explicar o que está no livro, para vocês irem procurar também, né? A gente precisa procurar nos livros as coisas que nós queremos saber. Procura uma coisa e encontra mais. Né? Encontra muito mais. Gente, tem alguém que quer perguntar alguma coisa, que tem bastante gente para responder. Tem alguém que, se eu puder responder alguma coisa, estou aqui, né? Tudo bem? Está tudo em paz? Sopa. O quê? Você perguntou? Tem sopa. Ele perguntou se tem sopa. Esse é o palhares, não é o palhaço, mas ele é um pouco palhaço às vezes, né? Gente, então, vamos fazer a vibração, está no momento, né? Vamos aproveitar então esse momento que nós temos. E vamos aqui, no cemitério não é bom a gente pensar neles, mas aqui é um lugar especial, porque os mentores da casa, se tiver alguém em estado de perturbação, nós podemos trazer com os nossos pensamentos, e os mentores da casa vão dirigir essas pessoas onde elas necessitam ir, né? Então vamos. Os nossos pensamentos, pensando na figura de Jesus. Vamos agradecer por estarmos aqui mais esta noite. Nós vamos trazer essa leveza para o nosso coração e lembrar dessas pessoas que nós amamos, que já se foram antes e
que elas podem receber as nossas palavras, elas podem receber os nossos bilhetes, nossas cartinhas, os nossos pensamentos, né? Podem receber o nosso telefonema, só que se elas responderem, não sei, né? A gente vai ficar com medo. Mas vamos pensar nessas pessoas e desejar que elas estejam usando de paz, que elas estejam alegres, que possam programar as suas vidas futuras de uma forma que seja a melhor possível. E que também, se elas ainda estiverem lá, quando nós voltarmos, que possam nos ajudar nos estados mais necessários que nós tivermos. Vamos agradecer, mas vamos lembrar daqueles que ninguém faz uma oração. Ninguém lembra de fazer, né? Uma prece em nome dos esquecidos. Então vamos pensar em Jesus e que esse nosso momento seja dedicado a essas almas que necessitam de um acolhimento, de uma ajuda, de uma luz. Vamos vibrar também pelo estado que está o nosso país, esse conflito de pensamentos. Vamos vibrar também para as pessoas que estão em situações complicadas, de rua, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão desistindo da vida, pensando em suicídio, pessoas que estão desencarnando desse mundo, pessoas que estão voltando, espíritos que voltam para uma nova jornada. Vamos vibrar por todo aquele que está angustiado, triste. Vamos vibrar também por aqueles que estão felizes, para que a felicidade deles e a alegria possa se espalhar por outras pessoas e alegrar também a vida dos outros. Vamos vibrar para a natureza, agradecendo toda essa dádiva que nós temos no nosso país. Lembremos também por outros países que estão em situações difíceis. Lembremos também pelos templos religiosos. Lembremos também por todo e qualquer governo do nosso planeta Terra, pelos lares, pelo nosso lar, pela nossa casa, pelas pessoas que convivem com a gente, por nós mesmos, para que possamos encontrar a alegria, né, do conhecimento que Jesus nos traz através do Consolador. Que possamos então ter a consciência que nós nunca vamos morrer, mas que nós chegaremos à alegria, à felicidade, à libertação mais rápido se nós nos dedicarmos às pessoas e à nossa própria reforma. Assim, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez e vamos encerrar essas vibrações com a prece que Jesus nos ensinou. E nós dedicamos a todos esses espíritos necessitados. Pai nosso, que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todos os planos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, quando perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos, Senhor, do mal, pois teu são o reino, o poder, a glória, para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado pelos seus ouvidos. Boa noite, que vocês tenham um bom retorno aos seus lares. Ao pessoal daqui e ao pessoal que está na igreja.
nossa palestra de hoje, os trabalhos de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de todos e a companhia de vocês que estão em casa. Gente, muito obrigado pela presença. Muita paz.